Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu queria fazer um vídeo que um inscrito me pediu, que era sobre ser no não dualismo. Ele queria que eu ajudasse vocês nessa parte. Eu vou tentar fazer, né? Não sei se eu vou conseguir. Bom, em primeiro lugar, vocês já entenderam, né, a não dualidade, que é sobre ser, observar, não é sobre praticar, é sobre ser. Ser tudo, focar no agora, esquecer o passado, pensar no futuro, é só focar no agora. Que não somos o ego, o pensamento, o que é certo e errado, tudo isso são conceitos do ego. Gente, o que é o ego, né? É tudo que tem uma personalidade, que tem um pensamento crítico, um consenso, uma crença, tudo isso é o ego. O ser é nada, tá? Então você fica com dúvida, o que é aquilo? É o nada, sabe? Nada. Não tem erro aí. Se você está tendo algum pensamento, alguma crítica, se você está julgando tanto, se você perde tanto o seu tempo julgando as coisas, você não está sendo o observador. E claro, gente, que isso é em pouquinhos. No início vai ser difícil, vai ser complicado, porque o ego, ele não está acostumado. Eu já falei isso com vocês, eu vou repetir aqui. O ego, ele não está acostumado com o silêncio, então ele vai fazer de tudo para você pensar em alguma coisa. Ele vai colocar pensamentos para você ter sentimentos, sabe? Por exemplo, você teve alguma briga no passado, aí você vai tentar calar sua mente, apenas observar, ele vai ficar voltando essa briga, para você ter aquele sentimento de raiva, porque ele não está acostumado com o silêncio. Então, todas as vezes que você tentar observar e vier algum pensamento, e é sempre pensamentos fortes, sabe? É sempre os pensamentos para fazer você pensar, para fazer você julgar. Você lembra daquele caso super terrível que aconteceu? Aí você começa a pensar sobre ele, você começa a ficar com raiva. Então, assim, tente observar, perceba. Hoje em dia, demorou pra mim conseguir perceber isso, mas hoje em dia eu consigo perceber isso muito mais rápido, que o ego tá tentando fazer, né? Eu não ficar no silêncio. Ele coloca esse pensamento e eu automaticamente observo ele. Mas claro que no início é muito mais complicado. Às vezes você acaba pensando, você nem percebe que você tá pensando e você continua o pensamento. Então eu falo que aos poucos vocês vão percebendo e vão evitando. Coisas que são mais sérias, né? Sobre isso, sobre o julgar alguma coisa, sobre pensar tanto na raiva, no estresse, nos ciúmes, pensamentos e sentimentos negativos. São os mais importantes que você tem que começar a observar. Depois, os pensamentos pensamentos amorosos também. Você vai conseguir evitar eles, assim, comece com os difíceis, com os negativos. E o segredo é só observar, a chave é observar. Chave é reconhecer que é um sentimento do ego e você não é o ego. O ego está sentindo muitos ciúmes ou está com muita raiva, está passando por um momento difícil. É só você entender que é o ego. Eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo é natural, porque é o que você é, um observador. Se você começar aos poucos, você vai fazer isso sem nem perceber, porque é natural. Você perceber, por exemplo, como andar de bicicleta. Observa como você anda de bicicleta, sem perceber você tá mexendo o seu corpo ali, porque é natural. O seu corpo se comove naturalmente. E é a mesma coisa. Comecei com o não dualismo, era difícil, né? Eu passei por momentos difíceis e eu observava a Yasmin, mas era então um pouco difícil. Hoje em dia, eu passo por uns momentos difíceis que às vezes eu olho e penso, gente, eu nem pensei sobre isso, eu apenas vivi isso, eu apenas observei. Automaticamente, assim, naturalmente, eu observei. Então, assim, tudo é um começo, vai aos poucos, seja paciente consigo mesmo. Primeiro, comece a esquecer esse negócio de passado ou um futuro presente. Comece a esquecer os seus traumas. Esquecer não, né? Observar os seus traumas. Você pode mudá-los, tá? Não se esqueça disso. Yasmin, aconteceu alguma coisa ali no meu passado que eu penso muito nele, é muito ruim. Então você pode revisar esse passado. Eu acho que eu já fiz um vídeo, se vocês quiserem eu faço outro vídeo, porque eu até escrevi isso, sobre revisar. O que seria revisar? É tipo assumir, só que você vai mudar o passado. Por exemplo, tal coisa aconteceu no meu passado, eu vou mudar isso da forma como eu quero. Isso que eu fiz com a Yasmin, porque tem traumas que ela realmente não esquecia, ficava vindo. Eu falei, tá, não vai dar, eu vou ter que revisar esses traumas, e nunca mais veio nenhum. Sabe, eu não penso muito sobre isso, mas não sei, sabe, eu não penso muito sobre isso. Começando a entender que o passado não é real. O passado constrói o ego, mas ele é só uma construção ali só pra, o ego é assim por tal motivo. Ele não é real, é só pra mostrar o motivo do ego ser do jeito que ele é.
pode modificar o passado a hora que você quiser, você pode modificar o futuro, você pode modificar tudo, porque eles não são reais, só são uma imaginação. Tudo é imaginação. Tudo é imaginação. Vocês entenderem que tudo é imaginação, gente, olha, vocês vão ser as pessoas mais felizes do mundo. Eu já vou chegar nessa parte. O segredo de tudo, né? Você entender que tudo é imaginação, que nada é real. A gente focamos muito no exterior, mas se você focar no interior, que é a parte mais importante, né? Foque no interior. Ai, mas aconteceu tal coisa que foque no interior. O que é você? O quem é você? Se você quiser falar frases, minha dicção tá falhando hoje. Frases, afirmações, sabe? Por exemplo, quem eu sou? Você pode se perguntar isso, você pode se questionar. Porque é muito importante, eu usava muito no início, tipo, quem eu sou? Ah, tá acontecendo tal coisa, quem eu sou? Quem tem esse pensamento? Quem está sentindo isso? Quem eu sou, sabe? O que eu sou? Que você não vai responder, tá? É só pra você se questionar, pra você acordar, sabe? Ter um estalo. Calma aí que esse aqui não sou eu. Segundo passo, vamos falar de primeiro, né? Esquecer o passado e o futuro. Segundo passo, claro que você pode fazer da forma que você preferir. Observe ao seu redor. Se você for meditar ou qualquer coisa, observe o seu corpo. Observe tudo ao seu redor. Se você vai sair de algum lugar, tipo, sua rotina normal, eu vou pra escola, ou eu vou pro trabalho, eu vou fazer faculdade, observe o seu redor. Observe os prédios, a natureza. Eu gosto de observar a natureza, eu acho que isso é mais a Yasmin. Foque nisso, foque no barulho dos animais, no cheiro, foque nos 5 sentidos humanos, pense nisso. Ao invés de ficar com o celular, escutando áudio, escutando música, ouvindo podcast, qualquer coisa, evite isso, comece a evitar, comece a deixar. Você observa que às vezes a gente evita pensar porque a gente tem medo de pensar, que a gente fica ouvindo música ao invés de simplesmente se ouvir? Comece a evitar isso, comece a se ouvir. Ai, mas Yasmin, o meu ego tem tanta coisa pra me dizer que eu não vou aguentar. Esse é o começo, é difícil, eu sei, mas é o começo. Comece a ouvir aquilo que você tanto guarda dentro de si, porque é o começo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, acho que foi meus penúltimos vídeos, que eu falei que a gente evita pensar. E é muito importante no não dualismo, antes de a gente ser, observar o ego, deixar ele falar. Porque o que é tão difícil quando a gente vai meditar, a gente pensa tanto, porque a gente evita pensar. A gente evita ouvir o nosso passado, o nosso subconsciente. Então deixe ele falar tudo, porque vai ser muito mais fácil você meditar depois disso. Falo isso por experiência própria. Eu evitava tanto a Yasmin de colocar os seus sentimentos pra fora, e quando eu fui colocando, foi difícil, eu chorei tanto, foi muito difícil isso. Mas hoje em dia, eu vou meditar, eu simplesmente tô em silêncio eterno. Eu não preciso ficar me esforçando pra calar a minha mente. Ela já tá em silêncio, porque a Yasmin, ela já se ouviu. Ela não precisa mais ficar falando tanto, sabe? É difícil de explicar, mas é isso. Se escute, evite ficar colocando tanta coisa no seu ouvido, sabe? Barulhos. Eu sei que ajuda, claro, mas evite um pouco. Porque isso depende de você, né? O que eu fazia eu evitar era músicas, tá? Eu ficava ouvindo tanta música que eu evitava pensar. É o que você faz. Depende de você aí. E aqueles pensamentos desnecessários que a gente às vezes acaba tendo, né? Tipo fanficar. O que seria fanficar, né? Você ficar se colocando em uma história, sabe? Eu não sei explicar. É tipo você assistir um filme e você ficar se imaginando seria naquele filme, naquele espaço, tempo. Evite ficar fanficando. Evite ter pensamentos desnecessários. Isso ajuda muito na meditação. Porque a gente foca muito na meditação. Ah, a meditação ali é um lugarzinho. Vamos meditar em determinada hora. Não, gente. A meditação é algo que você tem que levar o seu dia todo. Não muda nada a gente sentar para meditar e no resto do dia a gente tem vários pensamentos, a gente faz várias coisas. Não muda muita coisa, sabe? A gente não tem tantos resultados, a gente só se frustra muitas das vezes. Ah, Yasmin, eu vou tentar meditar, mas não dá certo. É exatamente por isso. Lembrando que o evitar não é você parar os sentimentos à força ou você fazer o ego fazer isso. É apenas observar. Você não precisa se forçar a fazer nada, até porque ser o não dualismo é sobre ser, não é o ego que pratica. Eu fico lembrando isso toda hora para vocês não fazerem errado. Tudo bem, calma, não é o ego que pratica, gente, é o sobre ser. Porque se o ego praticar, você vai estar fazendo errado, porque não é sobre o ego, é sobre ser, sabe?
Normal ter aquela vozinha na sua mente, aquela vozinha chata que tá sempre, você tá pensando, você tá bem, você não pensou agora, sabe? Essa vozinha irritante fica na nossa mente falando tudo. É normal, tenta também observar ela. É bem chatinha, às vezes eu ainda tenho ela. Evite julgar, seja mais agradecido. Não estou falando que você tem que ficar agradecendo por tudo. Claro que, gente, tudo isso que eu tô falando é uma coisa mais que eu fiz, mas você modifica ao seu favor, tá? Mas se você quer ficar agradecendo as coisas, tudo bem, mas lembre-se que é o ego que está fazendo isso. E se você agradece tanto uma coisa, por exemplo, todos os dias, eu agradeço por uma coisa. Mas se você fazer isso ficar uma coisa rotineira e uma coisa, é tipo um hino, é tipo uma música que eu canto na minha mente todos os dias, eu agradeço por tudo. Essa frase, ela perde o sentido. Ela para de ter um sentido de agradecimento, porque vira algo rotineiro. Obrigada por tudo, universo. Fica algo muito rotineiro, ela perde o sentido, sabe? Como eu posso ser grato, Yasmin? Apenas viva o agora. Você viveu o agora, você está sendo grato por isso. Não julgue, tenta evitar julgar tanto as coisas, tenta pensar menos sobre isso. Apenas viva o agora, você já vai estar sendo agradecido, você vai ter o sentimento de agradecimento. Ter o agora é seu amor à paz eterna, então você já vai estar sendo um amor, você já vai estar representando isso. Mas tudo isso depende de você e é sobre você, tá? Eu falei sobre mim, mas você pode modificar da sua forma, como é a sua rotina, tá? Não pense, eu tenho que fazer exatamente como a Yasmin falou. Não, gente, faça da forma que você preferir, tá bom? Por isso que é muito difícil explicar não dualidade, porque é muito complexo, sabe? Mas modifica da forma que você preferir, sabe? Você não precisa fazer da mesma forma que eu fiz. Cada ser humano é individualista, mas não foque nisso, sabe? Foque mais no ser, sabe? Seja mais, observe mais. No início vai ser complicado, como eu disse, mas tenta mais observar. Depois você vai querer fazer essas outras coisas. Depois você vai observar, calma. Eu tô focando muito no ego, né? Eu tô observando muitas notícias, eu tô ficando muito estressado com isso. Aí você vai evitando essas notícias. Ou depois você pode voltar a ver essas notícias. Foi o que eu fiz. Eu ficava vendo tantas notícias sobre o mundo, o que tá acontecendo. E eu ficava muito triste com isso, né? E eu voltei agora a ver notícias e observo que eu não penso sobre isso, sabe? Eu apenas observo a notícia e é isso, eu pulo para a próxima página. Então, assim, eu posso evitar e depois voltar, entender e só observar isso. Mas eu fiz uma introduçãozinha meio grande, né? Mas vamos pro assunto que eu queria mais. É sobre... Eu não sei como que eu vou fazer isso, assim, ajudar vocês na meditação. Só uma forma de você poder praticar isso, tá, gente? Faz da forma que você preferir. Eu aconselho você fazer isso em um lugar confortável, que você não pense tanto, que você não tenha que fazer alguma coisa, porque você vai fazer isso pensando, eu tenho que terminar isso logo pra mim fazer outra coisa. Tenta estar no agora, no presente, tá? Esteja calmo, faça isso no final de semana e tal. Bom meditar, tá, gente? Coloque na sua rotina aí meditação, pelo menos uns 15 minutos, depois você vai aumentando. Se pergunte, quem era você antes de ganhar um nome? Por favor, antes de fazer essa pergunta, medite, tá bom, gente? Medite e não pense em nada. Sabe quando você acorda e você não está pensando em nada? É exatamente disso que eu tô falando, tá? E faça essa pergunta. Desculpa o barulho, tá passando muita coisa aqui. Só sendo, faça essa pergunta sem pensar em nada. Quem era você antes de ganhar um nome? Respire fundo e observe. Não pense em nada, só observa. E veja o que pode acontecer. Lembrando que se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem ver meditação guiada, tá bom? Bom, feche os olhos. Não pense em nada, apenas observe. Escute os sons ao seu redor, veja o que está passando, sinta o seu corpo, observe um dos seus braços, depois vai vendo seu pescoço, sua cabeça, seu outro braço, sua coluna, suas pernas, seus pés. Sinta onde você está sentado ou deitado. Agora comece a observar o seu redor. Respire fundo. 1, 2, 3. Segura o ar. 1, 2, 3. E solta devagarinho. Pela boca. Respira pelo nariz e solta pela boca. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Se você tem alguma dificuldade, apenas observe você respirando, observe o seu corpo, o corpo do ego. Se tiver algum barulho, algum som, observe esse som, observe ao redor.
Depois, comece a observar o interior. Depois que o seu corpo estiver totalmente calmo, só observe dentro. Pare de observar o exterior e comece a observar o interior. Você pode apenas observar tudo, ou se você preferir, você pode se imaginar em um lugar calmo, onde você se encontra em paz. Você pode se imaginar com uma pessoa, você pode fazer o que você preferir. Ou você pode apenas afirmar, se você quer só, eu quero sentir essa sensação, você pode falar isso. E Yasmin, como é que eu faço quando eu estou tendo aqueles pensamentos, está muito forte, eu não sei o que fazer? Eu vou te dar uma ideia do que você pode fazer, mas como eu disse, modifica igual eu fiz aqui. Vamos dizer que você se chama Ana, você brigou com seu chefe, você está com muita raiva, e você chegou em casa e ainda tem que fazer tudo em casa e você está muito estressada. Primeiro, gente, uma coisa importante é, se você quiser, você pode ter um diário ou você pode apenas escrever. Claro que eu acho que isso é coisa da Yasmin, mas quando ela escreve tudo o que ela tá pensando, o que ela tá passando, eu acho que essa raiva vai pro que ela escreveu, né? E eu amasso esse papel e eu jogo fora. Isso me faz sentir bem, então isso pode ajudar vocês, mas eu acho que isso é uma coisa da Yasmin. Não precisa guardar a dor pra você, sabe? É sobre observar. Isso é muito importante porque guardar uma dor dentro de você não faz bem. Então é muito importante você entender isso. Também pode se abraçar. Você pode entender essa dor e se abraçar. Uma coisa muito importante, né? Bom, como observar isso? Bom, ela está inquieta, ela está briguenta, ela está por fora, ela pode estar calma, mas por dentro ela está com raiva, ela está com sentimentos à flor da pele. Ela não consegue ser racional, ela está muito sentimental e pode ser que ela cometa algum erro, ela faça alguma coisa sem pensar por causa disso. Pode dizer que vem um pensamento, ela começa a xingar aquele chefe, vem esses pensamentos. O que você vai pensar? Você pode pensar em várias coisas, por exemplo, é como nuvens no céu, sabe? Você apenas observar elas indo, voltando, ou quando você está passando por uma multidão, você não vai empurrando essas pessoas, você espera a multidão passar para você passar também. Tem várias metáforas, eu gosto, isso me ajuda, tá? Às vezes quando eu tenho esses pensamentos, eu imagino muito isso, sabe? Como nuvens no céu, isso me acalma, mas vai de você. Você observa, você não questiona, você não continua o pensamento, você não briga com o pensamento. É muito importante isso, você não questiona, não briga, você observa. Aquele chefe é muito idiota e você observa, apenas observa. É difícil explicar a observação, porque ela não é nada, sabe? Ela só observa. Não vai continuar o xingamento, você vai apenas observar ele. Não vai brigar com o pensamento, mas por que você tem que ser assim? Por que você se estressa com tudo? Por que você não se acalma? Não, você vai observar. Sente, respire fundo. Solta o ar. E pronto. Vai fazendo isso, você pode contar até números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, você pode escrever como eu disse, você se acalme, apenas observa, não pense nisso, não pense sobre isso. Aos poucos, se você começar a fazer isso, virar uma rotina, quando você fica com raiva, quando você se estressa e você faz isso, vai ficar natural. Vai ter momentos que o seu chefe vai brigar com você, né, com a Ana, e ela não vai se estressar. Ela vai apenas observar esse sentimento de raiva e ela vai entender que é o ego que está sendo esse sentimento. É a Ana que está sentindo isso e ela é o observador. E vai ser difícil, com certeza, porque o ego ele quer sentir aquela raiva, ele não está acostumado a não sentir a raiva. Mas é importante você entender que é aos poucos, tem que ser paciente consigo mesmo. Gente, eu acho que eu tentei, né, tentar fazer uma forma assim, mas eu sou muito ruim nisso, mas eu espero que vocês tenham entendido como funciona, assim. Respire fundo, eu gosto muito de fazer isso, respirar fundo, gente, respira fundo. Tô tendo um pensamento aqui, respira fundo. E ok, pronto, você não precisa fazer mais nada, só respirar fundo, não tá pensando em nada e continua assim. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei muito nessa parte de meditação aqui com vocês, mas eu espero que vocês tenham pelo menos tentado, né? Feche os olhos. Se vocês não conseguiram fazer aqui com eu falando, feche os olhos depois de terminar de ver esse vídeo e observe. Tenta fazer isso, sabe? E não só, vou fazer aqui agora e pronto. Não, tenta fazer isso mais vezes. Coloque isso em... Eu não posso dizer prática porque não é prática, mas vocês entenderam, né? É sobre ser. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo que eu tô postando mais vídeos, né? Eu vou tentar continuar assim. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijinhos.